Sim, com fraturas! Cara, esse Flamengo é muito bom, né? Eu tava até vendo um vídeo hoje, agora, logo antes de começar a gravar esse vídeo aqui, do Casimiro. Não sei se vocês conhecem, um cara que tá começando aí, criador de conteúdo, Casimiro. Vascaíno até ele. Que ele falava que o flamenguista, ele quer dizer na quarta-feira, depois do jogo contra o Tátira, que o Flamengo é o pior time do mundo e quem quiser discordar dele, o flamenguista vai ficar pau da vida porque ele acredita plenamente que o Flamengo é o pior time do mundo por não ter amassado o Tátira. E no domingo, depois de ganhar de 5-0 do Fortaleza, ele quer dizer que o Flamengo é o melhor time do mundo e quem discordar dele ele vai achar um absurdo porque o Flamengo atropelou o Fortaleza e o Flamengo é o melhor time do mundo. E, cara, é exatamente isso. O flamenguista, eu até falei por coincidência no último vídeo, né, que eu falei sobre o trauma que foi o jogo contra o América do México e a gente não enfrentar ele e tal. Se quiser, é só entrar aí no canal pra ver. Eu falei sobre isso, sobre esse desespero do flamenguista, né? E é fato, assim. E eu tento aqui falar. Eu não sou analista, não sou jornalista, não sou nada. Eu sou só um criador de conteúdo de humor que faço esses vídeos aqui passando um pouco da minha visão sobre os jogos também. Mas eu tento aqui ser o mais ponderado possível, porque a gente estava vendo muita gente depois do jogo contra o Tátira, já falando que o trabalho do Felipe Luiz tinha batido no teto, que ele era estagiário, que não estava bom. E aí, no domingo, a gente vê o Flamengo fazer o que fez, né? Atropelar o Fortaleza. Tudo bem que o Fortaleza é um time que vem muito mal, né? Até o Vasco ganhou do Fortaleza de 3-0, se eu não me engano. Ou 4-0, sei lá. Deu uma porrada boa no Fortaleza há pouco tempo. O Fortaleza não é exatamente um parâmetro, assim, um time, nossa. Mas o Fortaleza é, por exemplo, mais forte que o Deportivo Tátira, tipo, muito mais forte, tá ligado? É, e eu acho que, assim, o que a gente tem que. Não que a gente tenha, porque eu acho, como eu falei, né? É da natureza do flamenguista ter esse desespero, ter essa análise que tem muito pouco a ver com qualquer coisa real e sim com um sentimento exacerbado que é ser Flamengo, né? Eu acho que a gente não tem que mudar isso, mas pensando em não prejudicar em alguns momentos, né? Porque, por exemplo, eu acho que se o Flamengo hoje resolve demitir o Felipe Luiz, eu acho que isso não tem a menor chance de acontecer. Né? E não só porque ganhou do Fortaleza. Eu acho que a diretoria parece não se contaminar com essa loucura, como em outros momentos já se contaminou outras diretorias do Flamengo. Mas digamos que tivesse um outro cenário e demitissem o Felipe Luiz. Eu acho que seria ruim. Eu acho que o trabalho do Felipe Luiz é bom. Tem problemas? Tem. Pode ser melhor? Pode. Mas eu acho que é um bom trabalho. Eu acho que seria péssimo interromper isso agora. Né? E eu acho que a torcida poderia tentar, por mais que fique revoltada, é isso. Eu fiz o último vídeo, eu falei super mal da atuação do time, né? Apesar de classificar na Libertadores, eu falei que não tinha por que comemorar, mas eu também falei que o trabalho do Felipe Luiz era bom, que não tinha por que ser demitido. Eu acho que a gente tem que tentar dosar pelo menos isso, né? É, assim, o que dizer do trabalho do Felipe Luiz, que é um... Cara, a gente tem 20 pontos, 20 gols, né, de saldo de gol. 20. O segundo melhor saldo de gol tem 10, se eu não me engano. É uma diferença absurda. Ai, mas tem muito... E eu tô vendo muito esse argumento agora, né? Tem muitos gols em poucos jogos, porque goleou o Juventude, goleou o Corinthians, agora goleou o Fortaleza. Mas é óbvio, vocês querem que goleie todo jogo? Tá ligado? Não vai golear todo jogo. Vai ter jogo que vai ser 1-0, 2-0, 2-1, 1-1, 0-0. Vai ter, ué, não tem jeito. Agora também consegue, né, fazer goleadas. E a gente lembra, eu não lembro se foi no ano passado ou se foi no ano retrasado, que o Flamengo, quando tentou se engraçar para tentar ganhar o título, apesar de ter passado a maior parte do campeonato sem disputar o Campeonato Brasileiro, nos momentos que chegou próximo ao líder, sempre tinha um saldo de gol atrás. Então tinha que passar em ponto porque no saldo não conseguia. Esse ano, né, óbvio que a gente está muito no começo do campeonato ainda, mas ao que tudo indica, o saldo de gol não vai ser um problema. Pelo contrário, se chegar no saldo de gol, o Flamengo deve ser o time que não. Né, o contrário, o time que não dá para passar pelo saldo. Falando do jogo de ontem em si, assim, um jogo bem. Cara, jogo de um time só mesmo, né? Destaque aí para alguns jogadores. O Arrascaeta, mais uma vez, né? O Léo Ortiz no passe, porque o primeiro tempo não foi um jogo tão. Assim, apesar do Flamengo ter dominado o jogo, não foi tão. Né? Só fez um gol. Não conseguiu traduzir essa vantagem em gols. É, e,
E o passe do Léo Ortiz é muito essa, assim, o Fortaleza estava fechado e tal, e ele acha um passe absurdo, né? Passe de meia muito bom, né? Não é nem só de meia, é de meia craque. E ele dá um passe sensacional ali. O Arrascaeta, mais uma vez, né, vive uma fase artilheira demais. É até meio esquisito, assim, você parar pra olhar. Ele tem 9 jogos em 9 gols em 9 jogos, se eu não me engano, nesse Brasileirão. É um número de centroavante, assim, de Pedro, né? Quando tá na sua melhor fase, quando tá bem fisicamente e tudo mais, encaixado no time. É sensacional. Outro jogador, Luiz Araújo, fez 2 gols. Eu sou muito fã do Luiz Araújo. Eu já vi muita gente, né, dizendo, o Luiz Araújo é jogador de segundo tempo. Eu não acho isso. É um cara que contribui muito, dá assistência, faz gol, é muito intenso, defende. Luiz Araújo eu acho um jogador, assim, óbvio que ele não é perfeito, né? Se ele fosse perfeito, ele estava no Real Madrid. Mas eu acho que pro nível aqui do Brasil, ele é um jogador muito bom mesmo, assim. Eu acho até uma pena que a prioridade dos treinadores, né, desde o Tite, agora com o Felipe Luiz também, seja sempre colocar o Gerson ali pela direita aberto. Até para dar prioridade pro Wesley jogar atacando, que é outro ponto aqui, né? O Varela entrou no lugar do Wesley e mais uma vez aqui eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Deve ter uns 3, 4 jogos, sei lá, alguns jogos atrás, eu falei que o Varela merecia ser titular no lugar do Wesley, que a gente tinha que conversar sobre isso, né? E agora estamos vendo aí. Assim, eu acho que o Varela cruza muito melhor, é muito mais frio ali. Óbvio que ele não é tão rápido, não tem tanta intensidade. Eu acho que o Wesley até defende melhor que o Varela, mas eu acho que o Varela não prejudica em nada na defesa. Acho ele um bom defensor também. E ofensivamente eu acho que ele tem muito mais armas, sabe? Assim, eu acho que ele cruza melhor, eu acho que ele passa melhor, eu acho que ele tem uma visão de jogo melhor. Eu realmente, né, como eu falei há um tempo atrás, eu já pensaria nisso. E acho que o Felipe Luiz está pensando realmente no Varela se tornar titular, tá? Mesmo assim. Óbvio que também tem o fator de que o Wesley deve estar de saída. Então uma coisa vai casar com a outra. Eu até espero realmente que isso não prejudique uma venda, porque é claro que um jogador que é titular no time para um jogador que é reserva, isso pode mudar um pouco o olhar. A minha grande questão com o Wesley é o fato dele ser um jogador, é isso, que ele tem, como eu falei, é rápido, tem intensidade, tem volume. Mas, cara, e aí o que ele faz com isso? E o que me preocupa mais é o Flamengo sempre, já é desde São Paulo isso, o Flamengo sempre, quando ele tá em campo, busca usar muito essa velocidade dele. Mas e aí? Aí chega lá na frente e ele erra o cruzamento. Do que adiantou, né? Eu até espero realmente, porque é isso, é um jogador que hoje está no Flamengo e se der amanhã ou depois sair, vai sempre ser um jogador que pô, teve seu início no Flamengo e tudo mais. Eu realmente acho ele um bom jogador e acho que ele tem de tudo, como ele evoluiu em vários aspectos, para evoluir também na tomada de decisão, no cruzamento e tudo mais. Mas hoje é muito abaixo nesse sentido, sabe? Outro jogador que também é abaixo, fez um bom jogo, fez até gol, foi o Everton Araújo, né? Eu ainda não compro muito, assim, o hype do Everton Araújo, digamos assim. Eu acho ele ainda um jogador que oscila muito e um jogador que... Eu não consigo ficar tranquilo com ele em campo, sendo muito sincero. Eu sempre acho que ele pode entregar um gol, eu ainda fico muito preocupado, né? De novo, tomara que ele tenha muito mais jogos como o de ontem, faça gols e tudo mais. Apesar de não ser uma necessidade ele fazer gol, óbvio que é sempre bom, mas ele é um volante, a prioridade dele é ser bom ali na saída, é defender e tudo mais. E se ele conseguir fazer isso sem entregar, sem sustos, pra mim tá ótimo já. Mas eu ainda, sinceramente, não consigo ficar tranquilo, não. Mas, no geral, é um jogo bom do Flamengo, né? Assim, aquele jogo tão tranquilo que a gente não tem muito o que falar. O Michael também, tem que falar do Michael, óbvio, né? O Michael, depois de a gente passar tanta raiva, fez um golaço com a assistência do Varela. Então, outro aí que merece os parabéns. E o Pedro entrou bem, né? Apesar de ainda não estar, como a gente vem falando já, mais uma vez a coisa que eu fui o primeiro a falar do desencaixe que havia com esse time com o Pedro. O Pedro entrou, jogou bem, fez pressão, roubou bola pra sair gol. Um jogo muito bom do Flamengo, né? 5-0 e vamos líderes pro Mundial, o que eu acho que é algo importante, né? Eu acho que tirando a campanha fraquíssima na Libertadores, o Flamengo fez tudo que a gente podia querer até aqui, no ano, né? Ganhou o Carioca, ganhou a Supercopa,
classificou na Libertadores, não da melhor forma, não em primeiro, não jogando bem, mas classificou. E está em primeiro no Brasileirão. Eu acho que, apesar, óbvio, de não estar sendo perfeito, óbvio que pode melhorar, eu acho que o Flamengo cumpriu sua missão até aqui. E acho que nesse momento a gente pode, claro, fazer críticas ao que não está tão bom quanto a gente gostaria, mas acho que é um momento muito mais de se empolgar e de estar animado e de, cara, desfrutar de uma Copa do Mundo de clubes, que é algo inédito e que, assim, eu acho que quando eu paro para pensar numa Copa do Mundo de seleções, que é algo que eu acho muito maneiro como evento, né? Que é muito legal e que tem aquele clima. Com o Flamengo, que eu me importo 1 milhão de vezes mais do que com a seleção, eu acho que é realmente algo que a gente deveria parar e pelo menos desfrutar, sabe? Cara, é um momento que a gente não sabe como vai ser. O que vai ser a Copa do Mundo de Clubes? Será que daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos vai ter se tornado o equivalente realmente a uma Copa do Mundo? Né? Vai ser o caramba, é algo que todos os times dão esse valor? Não sei. Vamos desfrutar. Essa é a minha visão. E eu acho que é hora de estar. O Flamengo chega como líder, o Flamengo chega jogando um bom futebol. Eu acho que é o momento da gente realmente estar feliz, estar orgulhoso e aproveitar. Vamos ver o que vai ser. Eu acho que dá pra passar de fase. Enfim, vamos ver.